abençoado pela noite de ontem? Amém. Confesso que, de fato, né, Deus ele tem falado com o seu povo, não só aqui, mas eu creio que em algum outro lugar no mundo também tem algum pastor, algum ministro do Evangelho falando também sobre a volta de Jesus. E de fato, não é um assunto que a gente pode levar como um assunto qualquer, mas de fato um lembrete, um aviso para que você se prepare para o dia mais esperado que o cristão pode aguardar, que é o dia do encontro com Jesus. Amém? Amém. Mais uma vez agradecendo a oportunidade, essa igreja abençoada, ao nosso pastorzão, pastor Jean, meu irmãozão. E enquanto o culto estava começando e eu estava adorando, eu estava me lembrando de fato, né, de onde a gente saiu, de onde ele nos tirou. E não é só para a gente, não é só para quem é ministro, mas é tudo aquele que abriu o coração e deixa o Senhor trabalhar em sua vida. De fato, não é a pessoa que está aqui, mas é a unção que está na vida da pessoa. Entenda que não é o profeta Nestor, mas é a unção que está na minha vida que está abençoando a sua vida. Amém? A gente só tem o trabalho de se preparar, estudar, se consagrar, mas pode ter certeza que tudo que acontece aqui, irmão, é a direção do Espírito Santo. E eu tenho certeza que ao fim dessa conferência, você vai estar um pouco mais próximo de Jesus. Amém? Esse é o intuito, é por isso que nós viemos aqui. Eu quero mandar um abraço e um beijo especial para minha esposa que está ali atrás, com meu filho. Minha equipe, eu digo que é minha equipe, onde eu for, eles estão junto comigo, seja na chuva, seja no sol, seja em qualquer circunstância, eles estão do meu lado. E de fato, o melhor está chegando, nós vamos desfrutar dele em nome de Jesus. Também essa equipe maravilhosa, que também está comigo no dia a dia, na luta, né, lá em Lisboa, na igreja. E de fato, irmão, enquanto vocês estão aqui trabalhando, a gente está lá em Lisboa, o apóstolo Marcos está lá em Sintra, e aonde ele tiver uma pessoa de coração aberto, disponível, Deus vai usar. Então queira ser você achado por ele nessa noite, amém? Aleluia. Já que nos apresentamos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João. Não é o livro de João, é o 1 João, aquele que fica lá no final, que é o primeiro, segundo, terceiro. Irmãos, eu queria que a igreja, por favor, me ajudasse a saudar com uma salva de palmas o nosso corpo diaconal. Vamos aplaudir a vida dele. Eu digo isso, irmão. O corpo diaconal, de fato, ele é muito importante. O ministro é muito importante. Mas sem o corpo diaconal para organizar a igreja, deixar tudo pronto para mim e para você, as coisas não iam funcionar. Então, enquanto eu e você ainda não chegamos, tem uma equipe que chega mais cedo, deixa tudo pronto, tudo preparado. Quando a gente chega, a igreja está limpa, organizada. Primeiramente, Deus é esse corpo diaconal, pessoas que se disponibilizaram. E não é à toa que a palavra do Senhor diz que aquele que serve bem como diácono alcançará uma grande posição na fé. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem preparando esse ambiente maravilhoso e que logo após isso, Deus consiga tocar a vida de pessoas. Amém? Amém. Aleluia. Ontem eu quis saudar esse ministério que eu vou abençoado. Hoje é vez de diaconato, amanhã é vez da mídia. Amém? Aleluia. Amém. A igreja fechou 1 João, capítulo 4. No 1 que diz assim, a igreja achou? Amém. Aleluia. Diz assim, amados, não deixe crédito a qualquer espírito, antes porém avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa que Jesus não provém de Deus, ao contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual já tendes ouvido o que havia de vir e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Curva a tua cabeça, feche teus olhos, quero orar por você. Senhor Deus maravilhoso, Pai, eu te agradeço
por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos em tua casa, de falar da tua palavra, de poder estarmos na tua presença. Espírito Santo, te peço que o Senhor me use mais uma vez para ensinar a tua palavra ao teu povo e que o Senhor confirme no coração deles esse ensinamento para que eles possam ter entendimento de tudo que está prestes a acontecer e que eles não venham ser apenas ouvintes, mas fiéis praticantes da tua palavra, Senhor. Espírito Santo, entrega-se, cuide esse ambiente em tuas mãos e que não seja de acordo com a nossa vontade, e sim da tua, em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Aleluia. Hoje eu quero ensinar um pouco para você. Ontem, quem lembra que a gente fez um pequeno mapa, né, de como vai ser a trajetória, né, da humanidade? Quem lembra? Amém. E nós estamos hoje vivendo um período da igreja que agora é Deus habitando dentro de mim e você. Muito em breve, né? Seremos arrebatados, seremos levados para o céu. Quem não for, vai passar por um período de tribulação aqui na terra. Após esses 7 anos de tribulação, Jesus vai voltar e vai reinar aqui durante 1000 anos. Após esses 1000 anos, será julgado todo aquele que não confessou o Senhor Jesus como seu Salvador. E esse julgamento não é só para pessoas, mas também para Satanás e o demônio. E logo após isso, a nova Jerusalém descerá para a terra e nós habitaremos com Deus para sempre. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Mas de fato, entenda que desde que houve o início, o fim já foi predito. Após o pecado, Deus ele fala à serpente: olha, vai nascer um dela, vai vir um descendente da mulher que você ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Ou seja, entenda que a gente interpreta, muitas pessoas interpretam que o esmagar a cabeça da serpente foi quando Jesus ressuscitou. Mas de fato, o esmagar a cabeça da serpente vai ser quando ele voltar para reinar e ele julgar o diabo e o jogar no lago de fogo. Quem está me entendendo? Mas de fato, no reino espiritual, na minha e na tua vida, Jesus ele triunfou e a Bíblia fala que ele já nos fez abençoados, já nos prosperou. Nós já somos vencedores. Posso ouvir um amém? Ou melhor, somos mais que vencedores. Então tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou te ensinar, não é para te causar um medo, mas é para te mostrar o que vai acontecer. Mas entenda isso, querido, eu fiz questão de iniciar lendo essa passagem. Maior quem está em nós do que o que está em nós. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. Rapaz, esse fundo tá caprichado. Apocalipse 12, 7. Quem achou de eu amo meu pastor? Eu amo meu pastor. Aleluia. Que diz assim: houve então uma batalha nos céus. Miguel e o seu exército de anjos lutavam contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos também revidaram. Contudo, aleluia, não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram precipitados na terra. Posso ouvir um amém? Amém. Você lembra que eu disse ontem que tem pessoas que ensinam de forma errada que Satanás está no inferno, está preso? Mentira, ele está solto. E aqui foi comprovado que ele está na terra. Ou seja, Satanás ele foi lançado na terra, ele foi precipitado na terra. Mas de fato, entenda, o reino espiritual, ele não funciona como o reino terreno. Muita gente fala, quem vai para o inferno é embaixo da terra. Irmão, eu garanto uma coisa para você: se você pegar uma pá e você começar a cavar, você vai mergulhar e só vai achar a terra. Você não tem como chegar no inferno embaixo da terra. Por quê? Porque está nas regiões celestiais. Posso ouvir um amém? E é onde Satanás está. E de fato a gente vai olhar algumas passagens e vai ver que às vezes Satanás ele consegue ter algum acesso a Deus. Aí muita gente pergunta: como um profeta, se ele é o diabo, como às vezes ele consegue ter acesso à presença de Deus? É simples. Você vai lembrar comigo que uma das tentações que Satanás ele faz com Jesus, ele faz questão de lembrar que ele poderia, se Jesus o adorasse, entregar todos os jeitos a Jesus, porque a ele foi entregue e ele entrega a quem ele quiser. Então, o direito que Adão ele tinha de estar na presença de Deus, Satanás ele roubou. E a gente vai ver no livro de Apocalipse mais para frente que quando Satanás ele é julgado, a Bíblia diz que o acusador que acusava os seres humanos na presença de Deus já não se encontra mais lá. Mas de fato, Satanás ele tinha acesso, um exemplo disso é no livro de Jó, como a Bíblia diz que estava ali Deus e os anjos, né, reunidos, e ele se apresentou.
Então, de fato, Satanás, ele consegue circular pelos reinos celestiais, mas de fato vai chegar uma hora que ele será precipitado na terra. E a Bíblia diz que nesse período de 7 anos nós vamos entrar, ou melhor, que o mundo vai entrar. Haverá um governo, e esse governo será regido por Satanás. Entenda, Deus, ele é o Criador, e Satanás, ele é o próprio Criador. Posso ouvir amém? Amém. Entenda, Deus, ele criou a família tradicional, o homem e a mulher, e por consequência os filhos. O que é que o diabo ele tentou recriar, ou tentou copiar? Ele coloca agora a ideia de uma família ao contrário do que Deus criou, de homem com homem, mulher com mulher. E eu garanto uma coisa, a relação sexual entre 2 homens ou 2 mulheres não se pode gerar um filho. Por quê? Porque o diabo não tem o poder de criar, ele só copia. Quem está me entendendo? Então, da mesma forma que o diabo ele investe a criação de Deus, ele investe também no tipo do governo de Deus. Deus ele trabalha com autoridade, Deus ele trabalha com hierarquia. E quais são as maiores hierarquias para nós que servimos a Deus? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem está me entendendo? Amém. Que funciona como a Trindade, é chamada Santa Trindade. E Satanás ele também vai copiar esse modelo do governo de Deus. E a Bíblia nos fala que vai haver uma Trindade satânica, que é regida por Satanás, que é o opositor de Deus, que será regida também pelo Anticristo, que já diz, né? Anticristo é a pessoa que vai bater de frente contra tudo que Jesus um dia iniciou. E também o falso profeta, que com seus sinais e maravilhas enganosos tentará substituir ou retirar o papel do Espírito Santo da vida do homem. Quem está me entendendo? E agora a gente vai ler um pouco sobre como isso vai acontecer e quando essas pessoas vão aparecer. Abre agora a tua Bíblia em Daniel capítulo 9. Quem está me entendendo? Amém. Aleluia. Se você tiver alguma dúvida, anote, no final me procure e a gente conversará bastante. Entenda, querido, a volta de Jesus, o final dos tempos estava predito desde da antiga aliança. E uma das primeiras pessoas, ou talvez a primeira que teve essa revelação, foi o profeta Daniel. Por que eu falo uma das primeiras? Porque junto com Daniel também teve Ezequiel, só que agora não me lembro quem veio primeiro. Né? Algumas passagens foram escritas ao mesmo tempo. Daniel estava do lado, Ezequiel do outro. Mas eu não consigo entender agora, ou lhe dizer corretamente, quem recebeu a primeira revelação no fim dos tempos. Mas ambos, tanto Ezequiel como Daniel, eles falam no fim dos tempos. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 20. Agora, entende o contexto. Nesse momento aqui que Daniel, ele fez essa oração, ele estava no período de cativeiro da Babilônia. Quem é que lembra que o povo de Israel foi levado ao cativeiro e passou 70 anos na Babilônia? Pode dar um amém? Amém. Então, o que é que acontece? Já havia sido profetizado por Isaías que o povo só passaria 70 anos preso ou em cativeiro. E esses 70 anos estavam chegando ao final. E agora Daniel, não por duvidar de Deus, mas por querer entender como essa saída aconteceria, ele orou e jejuou por 21 dias. E eu vejo que muitas pessoas têm transformado esse jejum de Daniel em doutrina, mas entenda, não foi uma doutrina. Daniel, ele orou e jejuou esperando a resposta, enquanto a resposta não chegou, ele continuou. Quem está me entendendo? Amém. Se você está orando por algo, irmão, só pare quando aquilo chegar. Amém. Só pare quando aquilo aconteceu. Posso ouvir um amém? Amém. E de fato chegou, né, a resposta para ele. Vamos ver o versículo 20 que diz assim: falava ainda em orações e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, colocando minhas petições diante do Senhor, meu Deus, em favor do monte santo do Senhor. Enquanto eu falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. E então ele me orientou dizendo: Daniel, eu vim para transmitir-te percepção, sabedoria e conhecimento. Veja que coisa poderosa, irmão. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregar a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora preste atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. Dá uma olhadinha para cá. Antes da gente entrar de fato no assunto, eu queria colocar duas verdades, ou duas vertentes, para vocês poderem me entender. Existe hoje no mundo escatológico um debate muito grande, uma discussão muito grande entre estudiosos, pastores. Por quê? De fato, a Bíblia ela não crava em que momento da história vai acontecer o arrebatamento.
se é antes ou se é depois da grande tribulação. É por isso que existem dois grupos de estudo. O primeiro grupo é um grupo que defende a ideia de que Jesus ele vai arrebatar a igreja antes do período de tribulação. E o segundo grupo é que defende a ideia de que a igreja vai passar por esse período de sofrimento e logo após haverá o fim. Mas, de fato, o que eu posso afirmar a você é o que a Bíblia diz. Amém? Posso ouvir amém? Amém. Nós estamos guiados e vivemos pela Bíblia. E essas pessoas que defendem que a igreja vai passar por esse período de sofrimento, eles não acreditam no arrebatamento. Que a Bíblia diz que vai acontecer. Eu vou ler para você. Posso ouvir amém? Então, de fato, essa tese a gente pode descartar. E eu tenho base suficiente para dizer para você que eu creio que Jesus ele vai voltar antes da tribulação. E eu vou dar um exemplo. Tudo que aconteceu na antiga aliança simbolizava a nova. Quem lembra que eu falei isso ontem? Deus. Quem lembra? Igreja, posso fazer um pedido? Peço que você interaja comigo. Posso ouvir amém? Aleluia, assim está melhor. Então, Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac, a Bíblia fala que estava simbolizando, né? Paulo ele fala aos Hebreus que simbolizava o que Cristo faria, que o Pai faria, entregando Jesus para ser morto comigo com você. Posso ouvir amém? Aleluia. E de fato a gente vai ver que muitas coisas que aconteceram na antiga aliança simbolizavam Cristo. Assim como muitas coisas que aconteceram no início simbolizariam o fim. Quem lembra de um homem chamado Enoque? Enoque foi um homem que foi arrebatado, foi o primeiro homem na Bíblia a ser arrebatado. E ele foi arrebatado por conta da intimidade que ele tinha com Deus. Logo, anos após o arrebatamento de Enoque, Deus ele fala com Noé e dá a direção a Noé de construir a arca, porque haveria um dilúvio. Posso ouvir amém? Para quem não sabe, o dilúvio ele simboliza o juízo de Deus para com Satanás, para com demônios e também para com as pessoas que o seguem. Quem está me entendendo? Aleluia. Veja que interessante. Deus ele tinha um plano com Noé, não era com Enoque. Mas por causa da intimidade de Enoque com Deus, ele foi levado para quê? Para não participar do juízo que viria a vir sobre a terra. Quem está me compreendendo? Isso simboliza o quê? Que a igreja ela não vai passar pelo período de sofrimento que está para vir sobre o mundo. Ou seja, Deus está dando mais uma prova de que Ele guarda o seu povo. Não é o interesse do Pai que seu filho sofra. Posso ouvir um amém? Outro exemplo disso. Quem aqui já leu o livro de Daniel? Posso só falar um amém? Você vai notar que tem uma coincidência no livro de Daniel. Que em apenas um único capítulo Daniel não aparece. E que capítulo é esse? É o capítulo 3, que conta a história da fornalha de fogo. Ou seja, Daniel ele não participa daquele juízo. Ou seja, Daniel ele simboliza a igreja arrebatada. Posso ouvir amém? E Sadraque, Mesaque e Abednego representam aqueles que não vão ser arrebatados, mas que vão permanecer firmes e ser fiel até a morte. Quem pode me dar um amém? Amém. Então, de fato, eu vou entrar nisso de hoje para amanhã e você vai entender que as pessoas que não forem arrebatadas, que não forem levadas, dificilmente vão permanecer firmes com vida. Porque vai chegar uma hora que não vai ter como mais servir a Jesus, vai ser proibido. Não vai ter como adorar outro Deus se não for o diabo. Não vai ter como comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Ou seja, quem não se encaixar no modelo do governo de Satanás vai ser morto. Aí eu vou relembrar, eu faço questão de relembrar o que eu falei ontem. Tem muita gente no Brasil, enquanto eu ensinava sobre isso, que dizia, profeta, mas se eu não for arrebatado, eu vou para o céu, eu vou me manter firme, eu não vou negar a Jesus. Eu disse, pensa, tu não quer conversa com Jesus, nem com ele habitando dentro de tu, imagina sem ele. Então, querido, a gente não pode maquiar as coisas. Se é para servir a Jesus, sirva hoje. Se é para adorar a Jesus, adore hoje. Se é para dar sua vida a Ele, entregue hoje. Porque vai chegar uma hora que talvez você não possa mais. Tem um profeta chamado Amós, que ele fala que vai chegar o tempo que vão correr do norte para o sul, do sul para o norte, do leste ao oeste, procurando quem pregue, mas não vão encontrar. Então, olha para o irmão do seu lado e diga assim: a hora é agora. Versículo 23, perdão, 24, que diz assim: 70 semanas que estão destinadas para o teu povo e a tua santa cidade. Vou ler de novo. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade. Olha para cá, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem era o povo de Daniel? O povo de Israel, pessoal, amém? E qual era a cidade que antes de ser levado cativo, Daniel morava? Jerusalém. Posso ouvir amém? Então o anjo está dizendo para ele: olha, 70 semanas são destinadas para o teu povo
para ti e para a tua cidade. Não tem nada a ver com a igreja aqui. Quem está me entendendo? Amém, aleluia. Vamos continuar. A fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado e expiar as iniquidades e culpas, e implantar a justiça eterna, e cumprir a visão e a profecia, e ungir o santíssimo lugar, reconsagrando o templo. Versículo 25. Assim entendiste, desde quando partiu o decreto real para restaurar a ordem em Jerusalém, o ungido, o Messias, o líder escolhido por Deus, para que ele venha transcorrerá um tempo de 7 semanas e 62 semanas, e então a cidade será reconstruída com praças, muros, ruas e trincheiras. Eu tenho aqui, eu separei, eu vou ler para você, mas eu creio que dessa forma que eu vou fazer vai ficar melhor. Pastor Jean, eu vou mandar uma foto para o senhor. Se o senhor puder mandar para mim colocar aqui na TV, para a igreja poder entender melhor. Amém? Já lhe passei, se o senhor puder. Enquanto isso eu vou explicando para a igreja. Peço perdão, não tinha pensado nisso, até porque eu não tinha me atentado nas TVs ainda, porque ainda não estavam funcionando ontem. E glória a Deus vai te ajudar a entender ainda melhor o que eu estou querendo dizer. Mas enquanto a mídia vai lançar para o computador, eu quero reler para você para poder explicar. Já mandei. O anjo, ele dá uma sequência de anos aqui para Daniel. Quem está me entendendo? Amém. E quando ele fala semanas, não é semanas como eu e você a gente conta, uma semana com 7 dias. Mas são semanas de anos. Uma semana, 7 anos. 2 semanas, 14 anos. Quem está me entendendo? Amém. Então, o anjo, ele tem uma sequência. Primeiro ele fala uma data. Ele fala que primeiro ocorrerá um tempo de 7 semanas, ou seja, 7 semanas são anos em sequência. E depois ele fala de 62 semanas. O que aconteceu nesse período? Ainda não lançou. Nesse primeiro período de 7 semanas, foi o período que durou para que o templo do Senhor fosse reconstruído. Posso ouvir amém? Quem vai reconstruir o templo? Um homem chamado Zorobabel. E essa história é contada no livro de Neemias e Esdras. Se você puder ler depois, é um livro maravilhoso. Então, esse primeiro período foi o tempo que durou para que o templo do Senhor fosse reconstruído. Para quem não sabe, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo cativo, ele destruiu todo o templo. E aí esse período durou, e esse homem de Deus chamado Zorobabel, com a ajuda de Neemias, eles reconstruíram o templo do Senhor. Então esse foi o primeiro período. Depois ele fala de mais 62 semanas. Que, irmão, daqui a pouco você vai ver aqui, é a quantidade exata de anos que durou até o dia que Jesus foi crucificado. Então o anjo ele dá 2 pistas. Primeiro, um período que ia durar para o templo ser reconstruído, e depois do ungido ser morto, o ungido ser cortado. Quem está me entendendo? Amém. Aleluia. Vamos voltar à leitura. Então a cidade será reconstruída com praças, ruas, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. 26. Decorrido as 62 semanas, o ungido passará pela morte, e portanto será tirado da cidade. A cidade e os santos dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. Já está aqui? Ótimo, aleluia. Você consegue ler? Eu estou perguntando se você diz amém, que eu vou dando gosto para vocês, amém? Está vendo ali sair da ordem? Amém. Foi o dia em que o rei chamado Ciro, ele autorizou o povo de Jerusalém a regressar de volta. Como isso aconteceu, não está na Bíblia, mas é por isso que é muito importante a gente estudar a história para saber. Existia um homem chamado Belsazar, e ele zombou, ele estava reinando, ele zombou dos utensílios sagrados do Senhor. E Deus ele deu uma visão a Daniel e disse: hoje esse homem será tirado. E conta a história que os persas, eles fizeram uma barragem no rio Eufrates, e o rio secou, a ponto de que eles passaram por baixo da muralha, enquanto o povo estava bebendo, comemorando, se divertindo, prenunciando o que Jesus disse, né? Que quando ele voltar, a vida dele vai ser como no tempo de Noé. O povo vai estar casando, se dando em casamento, festejando, mas muito em breve a chuva veio e levou a todos. Por isso Jesus falou: eis que eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Posso ouvir um amém? Amém. Então aí, esse homem chamado Ciro, ele mata o povo, ele
assume o novo reinado, que é o reinado dos persas. E Daniel, com toda a autoridade, ele vai até esse homem e fala assim: olha, eu conheço você, o seu nome é Ciro. E ele fala assim: como você me conhece? E Daniel ele fala: porque o meu Deus fala sobre você. E conta a história de Daniel, pastor Jean. Ele pega o livro do profeta Isaías e mostra para o rei que Deus já havia falado lá atrás que Ciro, meu bom pastor, traria minhas ovelhas de volta para casa. E o rei falou assim: o que é que você precisa? E aí no livro de Daniel conta que ele deu carta, autorização, poder financeiro, ajuda de soldado, e o povo voltou de novo para Jerusalém. Posso ouvir um amém? E não vou entrar logo num debate aqui que tem sido muito tumultuado nos últimos dias. Eu vejo hoje crente se posicionando contra Israel. Irmão, entenda, viu? Aquele povo é o povo de Deus. Ainda mais. Ah, pastor, mas eu sou a igreja. Sim, mas aquele povo é o primeiro. A Bíblia diz que eles são o verdadeiro e primeiro povo de Deus. Eu e você somos consequência da aliança que Deus fez com Abraão. Posso ouvir um amém? E Deus disse a Abraão: eu vou abençoar todos que abençoarem, mas que quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, muito cuidado, irmão. Por mais que seja um povo que anda pecando distante de Deus, a Bíblia diz que Deus voltará a acertar as contas com Israel. Posso ouvir um amém? E isso vai chegar. Saída da ordem, foi quando o povo voltou para casa. E ali você pode ver, 7 semanas, que foi um período de 49 anos, que foi o período que durou para que o templo fosse reconstruído. Quem está me entendendo? Amém. Aleluia. Quem está gostando? Amém. Aleluia. Dê glória a Deus, irmão, é tudo por ele. Depois passou 69 semanas, que foram exatamente 483 anos. Eu fui pesquisar no Google, irmão, e de fato bateu exatamente no dia em que a história conta que Jesus foi crucificado. Então o anjo estava falando para Daniel. Logo após o Messias foi cortado ali, o Messias morto. Você pode ver perto do relógio ali, o Messias morto. E depois o templo, quem é que lembra que a gente acabou de ver que o templo seria destruído? E de fato isso aconteceu. E também isso faz parte da história. No ano 70 depois de Cristo, conta a história que o general Tito e suas ordens romanas, eles invadiram Jerusalém, destruíram o templo e expulsaram o povo de Israel de lá definitivamente, a ponto que eles só conseguiram voltar no ano de 1948, quando após uma votação na ONU, Israel voltou a ser considerado uma nação. Quem está entendendo? E se cumprindo o que Deus prometeu a Abraão, que o povo ficaria cativo, que o povo seria disperso, mas no determinado dia eles juntariam o seu povo novamente. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: está acontecendo. Jesus ele fala em Mateus 25 que a geração que visse a figueira florescer seria a última. E esse foi o dia, que a figueira floresceu, quando Israel voltou a ser considerado um país, um estado e uma nação. Aí de fato existe uma dúvida se essa conta ela parte de 1948 ou ela parte de 1967. O que aconteceu nesse dia? Foi quando Israel reconquistou a cidade de Jerusalém, que é a santa cidade, que é onde... Irmão, isso é tão forte, que é a cidade que Deus escolheu para Jesus reinar. Você tem noção disso? É por isso que é uma opressão maligna tão grande naquele lugar. Tantas pessoas tentou destruir, tantas pessoas tentou tomar, porque o diabo ele sempre vai querer destruir aquilo que é de Deus. Mas você tem uma coisa: por mais que o diabo se levante, por mais que o diabo ataque, por mais que o diabo cresça, a última palavra sempre é dele. Quem está me entendendo? E aí, após esse período, né, que é o ano 70, inicia ali a era da igreja. E embaixo você vai ver ali, entre parênteses, o relógio profético está pausado. Olha para o mundo ao seu lado e diz assim: o relógio profético está pausado. Vamos continuar a leitura. Abre aí, 26 de novo. Eu vou ler novamente 26. Decorrida as 62 semanas, o ungido passará pela morte, e portanto será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. Guarde isso: o povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação, guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Olha o versículo 27. Esse governante, pois com muita sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Veja, olhe para lá. Se puder colocar de novo, por favor. Irmão, vamos aplaudir o Senhor pela vida dessa mídia, amém? Primeiramente Deus, mas também através desse trabalho maravilhoso a gente está conseguindo ter um entendimento maior, não é verdade?
usado de alguma forma, né? E a mídia está precisando de clarificação, né, pastor? Aleluia, glória a Deus. Então, veja que interessante. Você está vendo ali um nome chamado Anticristo e Acordo de Paz. E é isso que a Bíblia está falando. Você pode contar 69 semanas ao todo, que no caso é 7 mais 62. Se você fazer a conta básica, você vai contar e vai ter a ideia de que está faltando uma semana, não é verdade? Porque o anjo disse, olha, já foi determinado 70 semanas para ti e para o teu povo. Já aconteceu 69. Olha para o mundo da sua diga assim, só está faltando uma. Já imaginou que falta uma semana para Jesus voltar? Eita, mas não é de dias também, era de anos e de fato o relógio está pausado, mas de fato pode acontecer a qualquer momento. Como a gente também abordou ontem. Essa última semana é o que a gente vai ler agora no versículo 27, diz assim: esse governante, pois, com muita sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Diga assim comigo, a última semana. Mas na metade dessa semana, ele ordenará o fim dos sacrifícios e das ofertas de manjares. E em uma das principais áreas do templo será colocado um sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o destruidor. Veja que interessante, se puder pôr novamente. Falta uma semana. E a Bíblia diz que no versículo 26 diz que o povo que vai destruir o templo, né, são antecessores do governante que virá. Esse governante que virá é o que falou agora, que vai firmar um pacto, uma aliança. E esse homem, já sendo bem direto, é a pessoa qual eu vocês chamamos de anticristo. É a pessoa que vai se opor a tudo que se chama Deus. Entenda. Primeiro, ele vai perseguir. Mas depois ele não vai só perseguir. Ele vai querer ser adorado. Porque eu fui estudar no grego e o anti tem um duplo significado. Anti significa aquele que se opõe, mas também significa aquele que se iguala. Então ele não só vai se opor a tudo que é de Deus, como vai querer a adoração de Deus para ele. E a Bíblia aqui conta que ele vai entrar no Santo dos Santos, vai cessar a oferta. Quando a gente entende cessar a oferta, a gente entende que a partir desse momento já não vai ter mais outra religião na terra, porque ele vai exigir adoração para si. Quem está me entendendo? Amém. Aleluia. E você vai ver aqui que ele vai entrar no Santo dos Santos. Aí você pode perguntar, mas profeta, como ele vai entrar no Santo dos Santos? Se o templo, o segundo templo de Jerusalém, foi destruído no ano 70, como o Senhor falou. É de fato. Você está vendo ali o nome Anticristo e Acordo de Paz? Eu vou lhe dar a carta agora. O Anticristo vai ser a pessoa que vai fazer um acordo de paz mundial. E com esse acordo, ele vai garantir para o povo de Israel a reconstrução do terceiro templo. E esse dia, esse evento, esse momento, vai ser o momento que vai gravar o dia do arrebatamento. Estou sendo bem direto para você, irmão. Eu lembro, semana passada eu estava de folga na segunda, eu dormindo, rapaz. Minha esposa, abriu a porta, o que foi? O Papa morreu. Meu Jesus. Porque você lembra que eu falei de 3 pessoas? Satanás, já falei sobre ele. O Anticristo, estou falando sobre ele. E também o falso profeta. Entenda que o Anticristo, ele vai se levantar como um líder político. Quem está entendendo? Amém. Mas o falso profeta, ele vai se levantar, meu amado, como um líder religioso. E eu tenho bases bíblicas para comprovar para você que o próximo Papa que for levantado, não falando de religião, mas o próximo Papa que for levantado, esse será o falso profeta. Porque, de fato, né, todos os cálculos apontam para ele. E esse último Papa que teve, não querendo criticar ou falar mal, mas ele foi diferente dos outros. Porque, diferentemente dos outros que se posicionaram naquilo que acreditavam, seja certo ou errado, esse já começou a dizer que a Bíblia tem que ser reinventada. Esse já começou a dizer que não tem nada de mais, autorizando e obrigando igrejas católicas a casarem casais homossexuais. Ou seja, esse Papa agora, o que morreu, ele já estava distorcendo a verdade. E é o que Satanás faz. Primeiro ele distorce aos poucos, e depois aquilo que era certo ele transforma em errado, aos olhos das pessoas. E de fato isso já aconteceu. E houve uma repercussão muito maior na morte desse Papa do que nos demais. Por quê? Porque muitas pessoas que eu conheço que não são religiosas, que não entendem religião, já estavam dizendo: esse Papa era diferente.
Ah, esse papo era diferente dos outros. Esse permitia mais coisas. Esse era mais literal. Que está me entendendo? Entenda, o governo do anticristo vai funcionar assim. Tem lá no livro de Apocalipse, a gente vai ler sobre isso. Vai ser uma única moeda. Você já imaginou hoje, se o euro cai, o real cai e se torna uma moeda só? Seria uma bênção para o mundo todo. Você já imaginou hoje agora, se existe uma vacina, pastorinha, que ela vai combater câncer, o vírus do HIV e combater todo tipo de doença? Você já imaginou agora, pastor Jean, pegar um chip e implantar no ser humano, e esse chip ele tem a capacidade de combater doenças mentais e de prever qualquer tipo de doença que pode alcançar a vida do ser humano? Ou seja, em tese, parece algo bom, não é verdade? Mas por isso Jesus falou que quando falar de paz e segurança, grande virá a destruição. Para quem não sabe, eu vou fazer questão de dizer, já existe, viu? O tratado e o acordo para a reconstrução do terceiro templo já está avançado. Para quem não sabe, Israel ele está ali no Oriente Médio e ele é inimigo de todos os países ali. Mas já existem 4 países, pastor Jean, que já se aliaram a Israel. E tem pessoas trabalhando todos os dias para que esse templo seja reconstruído. Se você for em Jerusalém, você vai ver que tem o Instituto do Templo. É um grupo de pessoas, pastor Jean, que são descendentes mesmo daquele povo dos levitas. Eles trataram tudo. Não, todo o material para a construção do templo e sacrifício já está pronto. Inclusive conseguiram produzir uma novilha vermelha, que foi a mesma novilha que Salomão sacrificou na inauguração do templo. Ou seja, já está pronto, irmão. Eu faço questão de dizer, enquanto tem gente brincando de segredo, o diabo não brinca de ser diabo. E está pensando que quando esse anticristo aparecer, irmão, ele vai aliviar? Não vai. Porque quando acontecer aquele acordo de paz ali, é quando a igreja vai ser arrebatada. Aí talvez você possa pensar, irmão, vai ser um caos. O povo vai começar a sumir. Vai ser não. Vou dar um exemplo. O carro do pastor Jean vai ficar lá fora para achar na missão. Quem quiser pode ficar amarrado. O carro do irmão Gustavo, a casa que você mora, se você estiver vomitada, vai ficar livre para alguém. Ou seja, vai aparecer mais moradia, vai aparecer mais veículo, vai aparecer mais emprego. A economia, por ser uma moeda única, vai melhorar. Ou seja, o anticristo ele vai se empenhar em que todo mundo que ficou esqueça de quem foi. E você sabia que os filmes que a gente assiste, eles predizem também a Bíblia? Quem assistiu? Eu espero que não seja o único. Mas quem assistiu os Vingadores? Todo mundo aqui gosta dele, não. Eu amo aquilo desde pequeno. Mas os Vingadores, ele mostra como isso vai acontecer. No filme Vingadores Guerra Infinita, pode perceber, quando o Thanos está no dedo, o povo começa a sumir. Simboliza o arrebatamento, pastor. E o começo do Ultimate, né, que é a continuação, que é o segundo filme, começa eles mostrando que como a Terra ficou depois que o povo subiu. Mostra que no começo o povo ficou triste, o povo ficou de luto, o povo ficou preocupado, mas em compensação o filme mostra que a poluição diminuiu, que o desemprego acabou, que não tem mais pessoas morando na rua, que o mundo estava em um lugar melhor. Ou seja, é simbolizando o que vai acontecer, irmão. E você sabia que existe um projeto hoje, que é chamado Projeto Grupinho, que existem grupos particulares que estão empenhados todos os dias em comprovar a existência de alienígenas. Sabe por quê? Porque quando o povo da igreja for arrebatado, vão dizer que foi a missão. Pastor, que loucura é essa? Então espero que você vai ver. Eu espero que você não veja. Amém. Eu espero que você não veja. Mas de fato, no começo vai parecer bom. Porque esses 7 anos, a gente pode dividir como 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande perseguição. E agora eu queria ler um pouco para vocês de como vai ser esse período. Abre aí a tua Bíblia em Mateus 24. Quem está feliz, diga bem. Amém. Achando a igreja tensa. Irmão, eu estou só ensinando para você, mas eu e você não vamos passar por isso também. Amém. A igreja vai ser arrebatada. Quem crê nisso? Quem vai estar lá? Amém. Glória a Deus. Mas pastor Jean, por mais que eu esteja me esforçando, eu não vou conseguir passar tudo. Tem que marcar a parte 2. Aí a igreja fica no pé do pastor Jean, amém? Tem que me chamar de novo. Aleluia. E para mim é uma honra poder estar aqui e ensinar a palavra para você.
24:15. Vamos ler o 14. Para eu dar uma recapitulada em quem não conseguiu estar aqui ontem. 24:14. Quem achou, diga assim: Deus é bom e o diabo não presta. Deus é bom e o diabo não presta. Que coro abençoado. Será que no céu vai ser assim? Aleluia. O 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Esse fim que Jesus está falando, porque entenda, o fim, quem entende o português sabe que depois do fim, ponto final, não tem mais história, é fim, não é verdade? Mas após esse fim tem uma continuação. Então esse fim que Jesus está falando é o fim da era da igreja, como a gente viu lá no quadro. É o fim do nosso período aqui na terra. Quando o evangelho for pregado a toda criatura, chegará ao fim. É o dia que a trombeta vai tocar e eu e você seremos conduzidos ao encontro com o Senhor Jesus. Mas agora eu vou começar a entrar no que vai acontecer com quem ficar. A partir do 15 que diz assim: e quando vires a profanação horrível, do qual falou o profeta Daniel no santo lugar, que a gente acabou de ler, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. Olha para cá. É mais uma passagem que comprova que a igreja ela não vai passar pela tribulação. Porque agora, entenda que do versículo 3 até o 14, Jesus ele fala no âmbito mundial, ele não direciona o povo. Mas agora, que simboliza o fim, que a igreja subiu, ele está dizendo: quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Ou seja, ele já está direcionando a palavra para um determinado povo, um determinado lugar. Quem está me entendendo? Aleluia. Você sabia que existe um homem chamado Derek Walker? Ele é um estrategista e ele comprovou uma tese de que, pastor Jean, o ministério de João Batista, que foi a pessoa que Deus usou para abrir o caminho para o mestre, durou 3 anos e meio. E o outro, a gente sabe que o ministério de Jesus aqui na terra, até o dia da sua crucificação, também durou 3 anos e meio. Jesus ele falou que nascido de mulher não houve ninguém maior que João Batista, mas que no reino do céu o menor maior do que ele. Mas João Batista simbolizava o fim, ou a conclusão da antiga aliança, o fim da primeira casa, e é por isso que a palavra diz que a glória da segunda é maior que a primeira. Porque João Batista tem o Espírito Santo sobre ele, eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas o período do ministério de João Batista foi 3 anos e meio. E o ministério, e o período do ministério de Jesus também foi 3 anos e meio. 3,5 com 3,5 dá? Por que não creram, pastor? Na mensagem de arrependimento e na mensagem da salvação, que era de João Batista e de Jesus, eles vão passar pelo período de tribulação, para que através desse período eles creiam e se voltem. Você lembra que eu disse que Deus vai voltar a tratar com Israel? Por isso que eu disse: se você é igreja, se você é cristão, a hora de você subir é agora. Porque você vai ver que no livro do Apocalipse ele vai falar muito de santos, mas o santo não é a igreja. O santo é aquele que se separa, é aquele que se santifica. Posso ouvir um amém? A palavra igreja, ela só é falada até o capítulo 3 em Apocalipse. Porque a partir do 4, amanhã a gente vai ler isso. O apóstolo João, ele tem uma visão, ele vê os céus abertos e ele escuta uma voz dizendo: sobe e vem. E ele é levado ao céu, que simboliza o arrebatamento da igreja. E quando ele chega lá no céu, ele avista a sala do trono. Ele vê o Deus Todo-Poderoso e em sua mão um livro que tem 7 selos. E alguém perguntou: e agora quem é digno de abrir os selos e desatar os selos e abrir o livro? E a palavra de Deus conta que houve um silêncio no céu, porque não foi achado ninguém digno no céu nem na terra. E João ele conta, está lá, você pode ler Apocalipse 4. Depois, agora não, que ele começa a chorar, porque não havia achado ninguém digno de abrir o selo. E a Bíblia diz que chega um anjo atrás dele, que toca em seu coração: não chores, porque aquele que venceu a morte, a rainha da vida, aquele que veio como um cordeiro, mas voltou como um leão, ele foi achado digno. E nessa hora Jesus entra na sala do trono, com suas vestes salpicadas de sangue, em sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toma o livro da mão de Deus e começa a desatar os selos, porque ele foi o único digno. E aí começa um período de, como é que eu posso falar? De juízo. E não, por isso que eu digo, pastor, tem que ter outra conferência. Porque em Apocalipse você vai ver que tem 7 selos, 7 taças, 7 flagelos. Tudo aquilo são juízos de Deus
Entenda, aqui não é o diabo, é Deus executando juízo sobre Satanás, seus demônios e seus seguidores. Então é por isso que eu e você não vamos estar aqui, porque é para quem serve o diabo. E eu e você servimos a Deus. Eu posso ouvir um Vamos continuar. Versículo 18. Aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. 22. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, o tempo será encurtado. E se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ele está ali, não acreditem, pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vejam que eu pronunciei a voz. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou está ali mesmo nos cômodos de uma casa, não acredite, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha no ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Onde houver cadáver, ali se reunirão os adultos. Então Jesus ele já prevê isso que vai acontecer. Então você pode entender, você fazendo a leitura do que a gente leu agora, você vai entender que vai ser um cenário de perseguição. Quem vai perseguir? Abra a tua Bíblia agora em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu li essa passagem ontem e vou ler hoje novamente. Pedi para o pastor Jean me entregar um pouco mais cedo, hoje a gente ia ler muito. Aleluia, diagoniza. A igreja de silêncio significa que ela está aprendendo. É a igreja de silêncio, Deus falando. Aleluia. Quem pode dar um amém? Amém. Eu li essa passagem ontem, mas eu vou ler novamente. Que diz assim, a partir do 1. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, eu suplico que não permitais que o nosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de palavra, profecia ou carta atribuída indevidamente à minha autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porque antes daquele dia virá a apostasia. Eu já expliquei para vocês a apostasia ontem. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho do pecado, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração a Deus, a ponto de se assentar no santuário de Deus e se apresentar como Deus. Olha para cá rapidinho. Veja, vai ser uma pessoa que ele já está no mundo, amém? Já está trabalhando, inclusive eu tenho alguns suspeitos, não vou falar aqui em live. Se você tiver curiosidade, me procura no final do culto, mas eu já tenho nomes assim. Por quê? Porque é notório. Jesus ele falou no livro de Lucas que assim como a gente consegue olhar para o céu e discernir as estações por causa do que estamos vendo, quando a gente visse os sinais que estão escritos na Bíblia, a gente saberia que o fim estava próximo. Então, por conta de características que a Bíblia já deu dessa pessoa, do anticristo, a gente já consegue ter uma ideia de quem é. Lógico, a gente não pode cravar, afirmar de fato, não. Mas a Bíblia disse que ele será revelado. Mas, entenda, tudo o que aconteceu até hoje, passagens bíblicas comprovadas cientificamente, o povo não dá muita bola. Cria-se sempre uma tese para dizer que foi alguma coisa anormal. Vou dar um exemplo. Jesus falou que o tempo vai ser encurtado. Irmão, eu não sei você, mas a hora aqui em Portugal ela voa. Irmão, a hora voa, você fica com o olho, meu Deus, já. E de fato, em 2023, foi comprovado cientificamente que a Terra está girando mais rápido. Pode deixar na internet. Mas aí entra a ciência, para dizer que por conta do aquecimento global, as calotas polares estão derretendo, por conta disso, o polo da Terra vai ficando mais leve, e aí está girando mais rápido. Mas não é, irmão. É se cumprindo o que Jesus falou. O tempo está passando mais rápido. O tempo está sendo encurtado. Por isso que eu digo, não estamos vivendo mais um momento de brincar. O que você tiver de fazer, faça hoje. Tiver que dizer que ama alguém, diga hoje. Tiver que dizer que serve a Jesus, que ama Jesus, ame hoje. Porque talvez não tenha amanhã. Porque, irmão, o
próximo Papa que for levantado, literalmente vai cravar o fim dos tempos. Mas isso vai ficar para amanhã, amém? Aleluia! Versículo 5. Não vos lembrais que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Veja, diga assim, tem algo detendo ele. Porque entenda, quando o anticristo for reinar, ele literalmente começar seu reinado, o comando vai ser dele, pastor. Apocalipse 14 diz que ele vai ter poder para lutar contra os santos e prevalecer. É a única passagem da Bíblia que a gente vê o diabo vencendo o crente. Vai acontecer, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Entenda, o Espírito Santo dentro de mim e de você representa Deus morando dentro de mim e de você. Enquanto o Espírito Santo e a igreja estiver aqui, o diabo ele tem que ficar quietinho no lugar dele, porque ele maior é quem está em nós do que o que está no mundo. Então, de fato, a gente entende que agora a Bíblia diz que vós sabeis o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então, o Espírito Santo e a igreja estão impedindo esse ser ou esse homem de se revelar, de dominar. Vamos continuar a leitura. Quem está me entendendo? Verso 6. No entanto, não, já leu o 7. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. E quem é o maior inimigo do ministério da iniquidade? Diga assim, a igreja. A verdadeira igreja é aquela que bate de frente com o pecado. É aquela que ainda, pastor, prega sobre a verdade. É aquela que ainda, pastor, ensina o que é certo e o que é errado. É aquela ainda, pastor, que se preocupa com libertação, em expulsar demônio, em curar enfermo, em restaurar os perdidos. Por isso que, irmão, pode perguntar quem é da minha igreja. Eu fico indignado quando tenho culto, não tenho uma vida no crente, porque a igreja está aqui para salvar pessoas. Fique indignado se você não conseguir trazer alguém para cá. Por quê? Porque você está aqui para isso, para trazer pessoas para serem salvas. Posso ouvir amém? Então, de fato, a gente pode entender, você entendeu que o que está faltando agora para o mal reinar de verdade é apenas que a igreja saia de cena. Posso ouvir amém? Quanto à igreja, então imagine agora, cria um argumentão na sua mente, que do versículo 7 para o 8 acontece o arrebatamento. Final do versículo 7, igreja arrebatada. Olha o que acontece no 8. E então será plenamente revelado um perverso, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca, e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vida. Olha o 9. Ora, o aparecimento do anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo poder, sinais e maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. E é por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, para que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. É forte, porque, como eu disse, quer servir Jesus? A hora é agora. Amém. Quer aceitar Jesus? A hora é agora. Quer ser um crente fervoroso? A hora é agora. Quando passar isso aqui, irmão, e não você vai ter culto, hein? Não vai ter culto mais não. Nessa época aqui, célula, culto. É literalmente uma vida daqueles filmes de ficção, aí você vivendo na mata escondido. Aí é que tá. Veja se agora o mapa não já está montado. Já existe hoje algo chamado ideologia de gênero, que combate a ideia da família tradicional criada por Deus de homem e mulher. Que está entendendo? Já existe hoje a ideia de que a Bíblia é um livro antigo, baseado em crenças antigas e que tem que ser reinventado. Por isso que eu digo, você que tem sua Bíblia, guarde ela, viu? Porque existe algo chamado ChatGPT. Entenda, a tecnologia é uma bênção, mas quando ela for usada por mal, vai ser destrutiva. Já imaginou alguém agora, pastor Jean, com o site ChatGPT, perdoe a ignorância do profeta, conseguir entrar em um desses aplicativos, tipo Google Play ou Apple Store, e conseguir alterar a minha Bíblia? O que vai acontecer? A Bíblia diz que haverá nova religião, novo Deus, e quem não se dobrar vai ser morto. Vai acontecer. Aí agora, já está se tendo uma ideia de nova ordem mundial. Para quem não sabe, existe um projeto chamado Agenda da ONU 2030, que é um projeto que a Agenda da ONU vai controlar em todos os países.
Já existem relatos de deputados no Brasil que são pagos por trás, né, de forma corrupta, para que aprovem leis que são mundiais. Porque a ideia do anticristo não é mais a ideia da nacionalização, do nacionalismo, mas a ideia mundial. Tudo para todos, tudo global, tudo igual. Por quê? Porque se agora eu tive a ideia do nacionalismo e entro no globalismo, não se tem mais um líder. Não se tem mais vários líderes. É uma pessoa só. É um poder só. É um domínio só. Para quem não sabe, existe um homem chamado Elon Musk, que ele é dono da Tesla, faz carro. E para quem não sabe, os carros da Tesla andam sozinhos. Inclusive lá em Lisboa, na cidade de Cascais, que é na praia, tem ônibus que andam só, sem motorista. Coloca o destino, as pessoas entram, ele para em algumas paragens, volta para a estação, já tem ônibus andando só. Aí agora ele tem uma empresa chamada Neuralink, que é uma empresa que está trabalhando em chips que mexe com o cérebro das pessoas. Verdade. Aí agora ele também tem a Starlink, que, para quem não sabe, todos os dias vários e vários satélites são jogados para o espaço. Verdade. E ainda, não é algo bom, porque para quem não sabe, é dessa forma que a Ucrânia está conseguindo se comunicar com o resto do mundo. É através da internet e do Wi-Fi com os satélites. Mas já imaginou quando esse satélite for procurar alguém? Já imaginou essa tecnologia quando for para perseguir alguém? Aí entra agora uma religião chamada Islã. Para quem não sabe, irmão, tem muçulmano hoje, Islã e pessoas dessa religião em todos os lugares do mundo. Eu não sei aqui, mas em Lisboa está praticamente tomado. Em Londres está pior. Madrid tem muito. Bélgica, eu ouvi relato de que no centro da Bélgica os belgas já se mudaram, tá entregue, irmão. Aos poucos, pastor Jean, o diabo está montando seu quebra-cabeça. O que está faltando? Só esse acordo de paz e a igreja ser arrebatada. Mais nada. Eu te pergunto, se quando a gente sai do culto, a gente pega o celular, olha na televisão e vê essa notícia. Se o fim fosse hoje, para onde você iria? Será que você seria arrebatado com a igreja e o Deus que você serve? Ou você ia ficar aqui para passar por tudo isso que está prestes a acontecer? Eu quero encerrar com isso. Abre a tua Bíblia em Apocalipse 14. Perdão, pula para o 17. Vamos deixar o 14 para mim. Vamos fechar com isso, Apocalipse 17. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Aleluia. Até quem não achou, falou. Glória a Deus. Não achei isso aí, irmão. E isso é muito importante também, irmão. Todos os dias, irmão, confessa que você vai para o céu. Porque a Bíblia diz que nós vamos desfrutar do fruto da nossa boca. Todo dia confessa, eu sou abençoado e vou para o céu. Aleluia. A partir do 1 diz assim: eis que se aproximou um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e convidou-me e disse: vem comigo, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida o anjo me conduziu em espírito para um deserto, e ali observei uma mulher montada na besta vermelha, que estava coberta com nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, transbordando de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da prostituição. Em sua fronte estava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Olhar para cá. Essa mulher estava repleta do quê? Do sangue dos mártires. Aí quando a gente escuta, pastor Jean, mártires, a gente imagina que é a igreja do Rio. Não é verdade? Pessoas que deram a vida com Jesus. Mas não é.
Em Apocalipse, quando você ouvir as palavras mártir, é a morte dos crentes que não foi arrebatado. E para não colocar a marca da besta que vai ser obrigatória, vão ter que morrer. Aí é o que eu digo, irmão. Existe uma palavra que diz assim: muitos irão pelo amor e outros pela dor, não é verdade? Aí tem aquelas igrejas que gostam de criar pânico e terror, e dizem assim: olha, se você não for pelo amor agora, você vai pela dor, montado no leito. Esqueça isso. Quando a Bíblia diz que muitos irão pelo amor, primeiro ir é para o céu. Muitos irão pelo amor é agora. Que você pode livremente vir para cá, carregar sua Bíblia na rua, pregar a palavra, adorar, liberdade de expressão. Quem está me entendendo? Mas os que vão ser pela dor vai ser aqui agora. Nesse tempo eu estou lendo aqui agora. E a Bíblia diz que o anticristo matará em praça pública de decapitação. Veja que situação. Aí tem gente, pastor, que diz assim: ah, pastor, se eu não for arrebatado, eu me seguro a onda e vou para o céu. Eu digo na cara, não é nada. Tu troca Jesus por um pecado momentâneo e passageiro. Imagina para salvar teu pé. Quer dar vida por Jesus? Abre mão dela agora. Abre mão do teu desejo agora. Renuncie o pecado e vive aos pés de Jesus agora. Aleluia! A hora de viver agora, irmão. Quem está me entendendo? Aleluia! Versículo 7. Então o anjo me encorajou dizendo: por que ficasse admirado? Eu te explicarei o mistério dessa mulher e da besta que a produz, que tem 7 cabeças e 10 chifres. 8. A besta que viste já não é. Ela está pronta para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é e contudo virá. Veja que interessante, ela não é e contudo virá. Ou seja, está falando do passado, certo? Era passado, não é presente, virá. O que eu vou falar aqui é tese de estudo. A minha Bíblia não está cravando o que é. Até porque João, ele teve muita dificuldade em escrever o livro de Apocalipse, porque ele estava prevendo, estava vendo coisas que aconteceriam cerca de 2000 anos depois. Então, ele não tem muita noção. A gente vai ver aqui que em uma das passagens que ele fala do anticristo, ele fala que a imagem da besta falou. E quando ele fala a imagem, ele imagina o quê? Um quadro, uma foto, mas não, ele viu a televisão. Porque é a imagem que fala, é a televisão, e que através dessa imagem toda a terra viu e se prostrou. Então ele estava vendo uma televisão, mas ele escreveu daquilo que ele entendia. Quem está entendendo? Aleluia! Então ela era, agora não é, e contudo virá. Eu não sei se você já ouviu a história. Tem lá no YouTube, pode pesquisar. Um homem chamado Papa João Paulo, que ele morreu acho que em 2004. Mas ele está conservado, não formou mesmo. Que parece que o homem deitou agora para dormir no cochilo da tarde. E outra coisa, eu nunca vi isso. O caixão está aberto. E tem grupos, pastor Gia, de segurança se revezando noite após noite ali, rodeando o caixão. É porque alguma coisa vai acontecer. Ela estava viva. Não era, significa que hoje está morto, mas virá. Já imaginou, irmão, se o anticristo ressuscita esse infeliz de novo? O povo vai dizer: Deus, esquece a imagem de Deus que pregaram para a gente. Deus é esse cara aí. Quem está me entendendo? Quem está entendendo como vai funcionar as coisas? Amém. O 9. Agora é preciso sabedoria para decifrar as 7 cabeças, que são as 7 colunas sobre as quais a mulher está assentada. E aí, eu não sei se você já ouviu e tal, mas eu queria que quem souber pode dar um grito e responder, amém? Qual é hoje, no mundo, a cidade que ela é cercada por 7 colinas? Quem falou Roma? O pastor Jean vai pagar uma coca para você. Me chama. Aquele que é para mim. Olha, os humilhados serão exaltados. Aleluia. Entenda isso. Por que o apóstolo João não escreveu Roma? Porque, para quem não sabe, naquele tempo, Roma era o império que dominava o mundo. Inclusive, João escreveu essa carta, a carta de Apocalipse, e exilado na ilha de Patmos. Então, se ele escreve alguma coisa que ameaçasse ou fosse algo, que confrontasse o reinado da época, esse livro seria queimado, sumiria e não chegaria até mim, a não ser. Então, até isso, ele teve direção de Deus para escrever de uma maneira que passasse desapercebido. Quem está me entendendo? Então, quando ele fala da cidade, ele está falando de Roma. Quem está me entendendo?
aí qual é o local que fica em Roma hoje, que acabou virando um centro cultural no mundo todo. Não é o Coliseu, qual é o outro? A igreja está pegando a visão. Está filmado aí, meu Jesus filmado. Mas pode dar o que for, pastor. Eu lembro muito do apóstolo Paulo. A palavra diz que o apóstolo Paulo estava na casa de um homem, eu me esqueci só o nome do homem, que era aos pés de Jerusalém. E ele estava pregando, estava na célula. Naquele tempo os cultos eram do lar, então era célula. E ele estava pregando e chegou um profeta chamado Ágabo, que sem saber quem era o dono, pegou o cinto de Paulo e amarrou seus pés e suas mãos e disse: assim do Senhor, que é isso que vai acontecer com o dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. Aí descobriu que era de Paulo. Irmão, a Bíblia diz que começou um chororô, um desespero. Aí Paulo se levantou e disse: meus irmãos, não ajam assim dessa forma. Assim vocês me entristecem o meu coração. Eu já não vos disse que eu não sou tão disposto a ser preso, mas se precisar dar a minha vida pelo Evangelho. Tenho medo não, irmão. Estou aqui para falar a verdade. Se eu tiver a honra de perder a minha vida por amor a Jesus, não tem problema. A coroa da vida já está sendo prometida. Aleluia! Só que o perder a vida, o dar a sua vida, não é morrer martirizado, mas é abrir mão da sua vontade, dos seus desejos, dos seus projetos pessoais e viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia! Vamos continuar? Hoje ninguém quer continuar, não? Amém. Aleluia! As 7 cabeças, né, são 7 colinas, que no caso é Roma. Significa também 7 reis. 5 deles já caíram. Um ainda persiste, mas outro não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é. É o 8º rei, um dos 7, e caminhará para a perdição. Eu vou ler novamente para você entender. Verso 10. 7 reis, diga assim: 7 reis. 5 caíram. Um persiste. O outro não surgiu. E quando aparecer, governará por pouco tempo. Vamos lá. Você sabia que no ano de 1000, por isso que é bom você estudar, irmão, porque a história ela lhe ajuda a entender melhor sobre o fim dos tempos. No ano de 1919, houve uma votação e foi aprovado o Tratado de Latrão. Que tratado é esse? Foi um tratado que deu poder de Estado ao Vaticano. Para quem não sabe, o Vaticano ele é um Estado próprio. Ele tem sua própria política, ele tem sua própria polícia, seu próprio exército, suas próprias leis. Ali, aquele pedaço de terra, mesmo sendo na Itália, é considerado um país. As autoridades italianas não têm poder ali dentro. Quem está me entendendo? Agora, essa é a informação que eu falei, que eu tinha para lhe dizer, que o próximo Papa que assumir vai ser ele, o falso profeta. Aqui fala de 5 reis, um persiste, ou seja, o 6º, o 7º reinaria por pouco tempo e o 8º era a besta. Você sabia que desse tratado de Latrão, por quem entenda, só é rei quem reina, não é verdade? Posso ouvir um amém? Amém. Então, se o Vaticano é um país, o Papa ele é considerado o rei daquele país, quem está me entendendo? E do dia que aquele tratado foi assinado até hoje, para quem não sabe, o Papa Francisco ele foi o 7º. E como a Bíblia diz que o 7º reinaria por pouco tempo, ele só reinou pelo período de 10 anos. Foi 10 ou foi 11? Ele assumiu em 2013? Estamos em 25? 12 anos. Ou seja, o próximo, como o João falou, versículo 11, a besta que era, agora não é, é o 8º rei, um dos 7 que caminha para a perdição. Ou seja, da mesma forma que o anticristo, com o seu poder político, está prestes a aparecer para o mundo, o falso profeta, com o seu falso poder religioso, também está próximo de aparecer para o mundo. Irmão, veja quanta coisa, veja o cenário que você está vivendo hoje. E eu acredito que você nem imaginava o cenário que estamos vivendo hoje. Mas como eu disse, o diabo tem pressa. As coisas estão acontecendo. Por isso que eu digo, não perca tempo. Se agarre com Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade. E ninguém chega ao Pai se não for por ele. Vamos só terminar a leitura para encerrar. Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo e outorgarão o poder, todo o poder e autoridade que detêm.
E então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Pois ele é o Senhor dos senhores e os reis dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Ou seja, aqui João, para encerrar, ele fala que os 10 são 10 reis, ou seja, são 10 nações poderosas. Podemos dizer que são 10 potências mundial. Como é que vai funcionar o reinado do anticristo? São as nações mais poderosas da terra, escolhendo um homem para liderar todo mundo. Quem lembra de José? Veja como o diabo ele gosta de imitar tudo que é Deus. José ele é levantado num tempo de caos. Grandes líderes aparecem em tempo de caos. E aí o faraó teve um sonho. José não só decifrou o sonho do faraó, como deu a solução. E aí o José falou: olha, agora você tem que levantar alguém para cuidar de tudo isso. Aí o faraó disse: e quem eu vou escolher? A não ser você. O homem é como em sua vida habita o Espírito do Deus vivo. Então, o governo já existia, a nação já existia, e foi levantado um homem para tomar conta. Quem está entendendo? Essa pessoa vai ser o anticristo na terra, que vai aparecer com a ideia de moeda única, que vai aparecer com a ideia de religião única, que vai aparecer com a ideia de que existe só uma verdade, e que quem não se juntar a ele vai morrer. Mas Apocalipse 14, eu vou ler amanhã para você, diz que aquele que aceitar a marca da besta está negando o nome de Cristo, ele está condenado ao inferno. Ou seja, não haverá mais volta. Para ficar aqui, tem que assinar o próprio decreto de condenação. Ou viver escondido nas matas, nos locais, sem tecnologia. Não, entenda, a tecnologia hoje beneficia eu e você, mas amanhã ela vai perseguir as pessoas. Para você que não sabe, quando você, só o fato de você olhar para o celular até desbloquear, ele já sabe quem você é. Hoje em dia, veja a cultura maligna do diabo. Hoje em dia ninguém mais gosta de estar com dinheiro na carteira, é tudo na conta. Deixa eu dizer uma coisa, o dinheiro na sua mão ele é seu, mas na sua conta ele é do banco. Se o banco travar, você não mexe. Então veja como nós estamos nos tornando aos poucos reféns da tecnologia. É o que o diabo quer. Ele vai usar a tecnologia para dominar o mundo. Amanhã eu vou ensinar um pouco para você sobre como vai ser e o que vai ser a marca da besta. Você vai ficar abismado com o que você vai ouvir. Porque de fato, nós já estamos lidando com ela. Só que ela ainda não foi imposta. E quando acontecer, a igreja não vai estar mais aqui. Fica de pé, amém, aleluia. Queria que apagasse as luzes, o profeta lê a última. Pastor Giessé, a última, foi Deus que mandou. Eu não posso obedecer? Tem que obedecer, irmão. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você ouvisse o que eu vou ler para você de olhos fechados. E você, de olhos fechados, só imaginando a cena. Está em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, diz assim: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele todos os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, que estivermos vivos, quando der o retorno do Senhor, certamente não morreremos como os que dormem nele. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos ressuscitarão primeiro, logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Então, entenda isso. Além de uma conferência de ensino, o intuito aqui não é só que você aprenda sobre escatologia, mas o intuito aqui é que você se aproxime de Deus. Aleluia! Lembra que eu li ontem para você? Apocalipse 2. Recorda-te de Eucaristo, arrependa e volta à prática das primeiras obras. Ei, Jesus está te chamando para o primeiro amor, meu irmão. Sabe para quê? Para quando chegar o dia da trombeta soar, o mero teu nome venha a ser lembrado, o mero teu nome venha a ser chamado.